Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à primeira temporada do Cabe no Bolso, esse que é um dos podcasts aqui dos novos estúdios da Diretoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Curitiba. Hoje nós vamos fechar, é o último episódio da primeira temporada aqui do Cabe no Bolso, a temporada que se chama Meu Patrão é o Aplicativo, e vamos fechar hoje com chave de ouro. Temos duas grandes vereadoras aqui para conversar com a gente. Bem-vinda, vereadora Indiara Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Gruba. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema e parabéns aí pelo trabalho na comunicação. Obrigado, vereadora. Estamos também com a sua colega, a vereadora professora Josete. Tudo bem, professora Josete? Tudo bem. Gostaria de parabenizar a Diretoria de Comunicação, pela iniciativa. Eu acho que a Câmara Municipal ela precisa cada vez mais abrir a Câmara para a participação da sociedade. Eu acho que programas como esse são fundamentais para isso. Ótimo, né? A gente pensou em programas baseados nas comissões permanentes, né? O Cabe no Bolso, acho que o próprio nome já diz, né? Foi baseado na Comissão de Economia, da qual vocês fazem parte. E esse é um tema super quente, debatido aqui, né? E não só em Curitiba, acho que no mundo todo. Enfim, a nova tecnologia que vieram realmente, né? Estão mudando o nosso modo do dia a dia, enfim, né? E também tem uma implicação econômica muito grande, né? Então até o nome acho que do programa também já resume muito, Meu Patrão é o Aplicativo, né? Virou, como a gente viu até na entrevista ali, né? Do último episódio, né? Com o Mobizap, que é uma startup nacional, tentando, né, na Prefeitura de São Paulo, encontrar alguma solução, né, dos problemas que eles perceberam contra questões de arrecadação, de levantamento de dados, maior transparência nesse serviço que todo mundo usa, né? Tanto de deslocamento, como pedir comida, pedir até também medicamentos, enfim, facilita bastante, né, a questão da mobilidade nas grandes cidades, mas também, né, além das vantagens também, como muitos motoristas falam, né, da desburocratização, para às vezes encontrar uma ocupação, encontrar um emprego ou até uma renda extra, né, para sua pessoa, para sua família. Mas também tem a questão, né, questões de insegurança, questão especificamente para o município, né, arrecadação, a insegurança quanto a questões de emprego, tudo mais e tal. Então, ouvi de vocês um pouco sobre, né, esses temas. Começar perguntando para vocês sobre a questão da arrecadação do imposto de serviço, né? Quão importante isso é para o município e, nesses casos de aplicativos, né, quão difícil é conseguir fiscalizar isso, né? Tipo, levantar dados e demais assuntos sobre plataformas como essas. Pode ir, né? Então, eu acho que é importante a gente relembrar que o município de Curitiba já faz a cobrança, né, do imposto sobre esse serviço desde setembro de 2017. E do que nós avaliamos do orçamento do município, tem se arrecadado um valor considerável. Então, pegando a arrecadação entre 2017 e 2019, nós tivemos um total de 32 milhões. É significativo, né, para a cidade. E esse valor, ele é arrecadado, enfim, estabelecendo alguns critérios, né? Então, são 3 diferentes faixas de cobrança. Uma diz respeito às corridas até 5 quilômetros. Então, as empresas pagam 8 centavos por quilômetro. Outra de 5 a 10 quilômetros, as empresas pagam 5 centavos e acima de 10 quilômetros, 3 centavos. Eu acredito que é um avanço, provavelmente é necessário, né, o aprimoramento, né, desse tipo de arrecadação, até porque nós estamos falando de empresas, né, internacionais, de aplicativos, né, que tem uma renda bem significativa, né? E, além desses diversos pontos que você já colocou, eu acho que a gente precisa pensar que quem trabalha, né, é o que menos ganha, né? Ganha um percentual muito reduzido. Então, mas acho que fica para outro bloco, né? Mas só queria deixar, né, penduradinho esse tema, porque para mim ele é prioritário. Isso. Então, só também complementando as informações da professora Josete, né? Curitiba já faz essa arrecadação,
né? Nos últimos anos também a gente viu que a partir de 2020 a arrecadação tem sido acima de 20 milhões por ano. Então, no início lá foi 17, 18 milhões e tem aumentado. E já é bem superior à arrecadação dos taxistas, né? Então, lá em 2019, 2020 também, com táxi, a prefeitura arrecadava com a questão da outorga e outras taxas em torno de 4, 5 milhões. Então, o valor arrecadado pelo transporte de aplicativo já é acima do valor arrecadado com os táxis, né? Então, talvez não seja o mesmo problema que acontecia lá em São Paulo, né? Aqui em Curitiba já é feita essa arrecadação. Legal. Até como vocês falaram até da questão, né, de educação política, esses programas têm um pouco disso também, né? Legal para vocês mostrarem também o papel da Comissão de Economia da Câmara, né? Tipo, como vocês fazem isso, acompanham, né? Estão trazendo os dados, o preço cobrado e como isso está movimentando não só a economia da cidade, mas também o orçamento, né, do município para cumprir as suas funções, né? Com todas as suas questões, né, obrigações públicas, enfim. Agora, entrando na questão da relação, que a professora Jéssica já abordou um pouquinho, na relação aplicativos motoristas. Né, o próprio TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem uma dificuldade em entender se há uma relação empregatícia ou não entre motoristas e aplicativos, né? Porque uma turma do TST decidiu que sim, a outra que não, parece que o caso vai ser decidido no STF, né? Uhum. Como é que vocês veem isso, né? Até a dificuldade, até para vocês, né? Como legisladoras municipais, tendo que também depender, às vezes, de decisões que estão fora daqui, né? Em órgãos nacionais ou órgãos estaduais, enfim. Como é que vocês veem, né, essa questão? Você quer começar a responder? Agora vai entrar. Agora... Não, então, como você falou, né, Gruba, é um tema que tem sido alvo de muitas discussões, né? Então, até em relação à questão da justiça trabalhista. Por um lado, a gente tem algumas decisões aí querendo obrigar as empresas de aplicativo a contratar por regime de CLT os motoristas de Uber, enfim, né, dos transportes por aplicativo ou entregadores, né? E aí, quando acontece isso, até as próprias empresas falam que pode ser que tenham que sair do país, se isso acontecer. E, por outro lado, também a gente tem pesquisas que mostram que os próprios motoristas, às vezes, não querem isso. Porque a opção de trabalhar num transporte por aplicativo ou entrega é da pessoa, né? Então, o próprio trabalhador ali que decide, eu quero trabalhar. Muitos desses trabalhadores optam por essa modalidade até por complemento de renda. Diz que a maioria optam por isso, por complemento de renda. Alguns, às vezes, acabam deixando o trabalho anterior para ficar só com esse trabalho e outros levam as duas opções. Teve uma pesquisa também que saiu esse ano pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, e o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que entrevistou mais de 3 mil motoristas de aplicativo, que inclusive traz um dado de que no nosso país a gente tem em torno de 1.600.000 pessoas que trabalham por aplicativo e que mostra que a média, tanto a média de horas trabalhadas é baixa, é abaixo de 40 horas, né? Então, os entregadores em torno de 15 horas semanais e os motoristas de Uber 25 horas semanais. Então, eles acabam, né, como a gente falou, muitos complementam a renda e quando eles trabalham 40 horas semanais, eles têm uma renda, às vezes, superior ao que teriam sendo CLT, né? Então, a renda por 40 horas semanais também tem um dado que mostra que é acima de R$3.000 para os motoristas de aplicativo e acima de R$2.000, de R$2.000 a R$3.000 para os entregadores quando trabalham 40 horas, né? Então, enquanto a gente tem um salário mínimo no nosso país que é de R$1.300. Então, é uma opção de trabalho a mais, né? Que a gente teve com a vinda dos aplicativos de transporte, que também atenderam uma demanda por transporte, né? Por isso que deram tão certo, como você falou, quase todo mundo usa, né? E a questão das entregas também acho que é importante mencionar. Na pandemia, né? Foi muito importante também, enquanto estava todo mundo em casa, a gente ter o serviço de entrega, né? De refeições, de produtos, enfim, e também uma possibilidade de trabalho para diversas pessoas que ficaram sem trabalho, né? Então, é uma possibilidade de renda. Então, entendo que é muito positivo e é uma opção das pessoas trabalhar dessa forma, né? Professora Josete, qual a sua opinião? Então, vamos contextualizar, né? Primeiro, eu acho que é importante dizer que a gente está num novo momento da reorganização do trabalho, né? Isso em nível mundial.
Então, muitas pessoas gostam dessa flexibilidade, né? De fazer seus horários, trabalhar quando puderem, quando precisarem, enfim. Tem até pesquisas, né, que já apontam isso em relação à juventude, né? Mas, ao mesmo tempo, nós já temos uma organização, né, que está, assim, cada vez mais sendo consolidada na busca mesmo de garantia de direitos, né? Então, nós já tivemos aí vários protestos, até em Curitiba e no Brasil como um todo. Então, há também esse outro lado, né? Porque nem sempre é uma opção. Muitas vezes a pessoa vai trabalhar, né, com os aplicativos porque não teve outras oportunidades também, né? Agora, não é porque eu tenho um trabalho flexível, né, com uma jornada que a pessoa pode fazer algumas escolhas, né, que nós não temos que garantir o mínimo de condições para essas pessoas, né, trabalharem. Vejam, se uma pessoa dessa sofre um acidente, né, ou estraga sua moto ou seu carro, ela vai ter que arcar com isso. A empresa não tem nenhum compromisso em relação a isso. Se ela sofre um acidente, né, e se machuca, em algumas situações fica meses, né, ela também não tem nenhum tipo, né, de direito assegurado. Então, eu acredito que é sempre importante dizer: nós temos empresas internacionais que têm altíssimos lucros e que acabam não garantindo as mínimas condições de trabalho. Então, eu acho importante a gente trazer que a forma da gente buscar resolver isso é a regulamentação. E o governo federal, ele montou um grupo de trabalho, né, para criar justamente um projeto que busque garantir uma remuneração mínima, que busque a seguridade social, segurança no trabalho, né, a transparência nos próprios pagamentos, né, porque talvez a gente possa até aprimorar o sistema que hoje existe em Curitiba, né, e também os critérios dos algoritmos, porque isso também é uma incógnita, né, não há transparência nisso. Então, eu acho que são aspectos que a gente tem que levar em conta, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma reorganização, né, no mundo do trabalho, nós também temos que garantir que essa pessoa tenha as condições mínimas, né, para ter uma proteção social, para ter uma aposentadoria no futuro. Enfim, são direitos que nós temos que garantir. Legal até que vocês estão colocando, né, essas duas opiniões, né, diferentes, que a gente viu isso no programa 2. Eu entrevistei um motorista de Uber, entrevistei também um entregador de iFood, e eles falam justamente isso. Um adora e fala assim: eu estava cansado do meu trabalho, tive a liberdade de trabalhar com o que eu quero, com entregas e tal, muito legal, foi rápido, tranquilo. E o outro reclamando: mas quando tem algum problema no trabalho, não tem com quem reclamar, e como é que funciona, não funciona, enfim. Então as pessoas também têm, né, essas opiniões para quem está dentro, né, do aplicativo. E tem uma questão que parece que é meio unânime para todos, que é a questão de segurança, daí a segurança pessoal, né? Como é que vocês veem isso? Eu sei que foge um pouco da alçada do cabe no bolso, mas também é importante a gente se preocupar com isso, porque é o que eu acho que os motoristas, pilotos, né, de motos, o que mais se preocupam, né? Como é que vocês veem essa questão? Tem como aliar isso? Ou, né, isso é da alçada, sei lá, de quem cuida da segurança pública, a polícia, né? Como trabalhar a questão da segurança do motorista e do usuário também, né? Enfim. Posso? Claro. Então, eu acho que é uma ação conjunta, tanto da empresa, que tem que buscar mecanismos, né, para realmente garantir uma segurança maior para esses trabalhadores. Então, você mesmo citou na tua fala, no início, né? O aplicativo já está desenvolvido. Acho que você precisa somar outras questões, né? Como você falou mesmo, as fotos, né? Fotos da pessoa que solicitou o aplicativo, enfim, é uma forma de garantir a segurança. E acho que o poder público, né? Seja municipal, estadual, também tem uma atribuição aí, né? Isso tem que se desenhar, qual seria a melhor forma, né? Mas eu acredito que há uma ação conjunta, né?
E acho que a gente não pode pensar de uma forma unilateral. Eu acho que nós temos o setor privado que cumpre um papel, que tem a sua função, que gera muito lucro, no caso, né, os aplicativos, né? Mas temos o trabalhador e a própria pessoa, né, o próprio cidadão que faz uso desses aplicativos. Então, o poder público, ele tem que estar agindo também em alguma medida para garantir essa segurança. Eu também concordo com a vereadora, no sentido de que, claro, né, a segurança pública é competência, né, do governo, né, no caso do município também, do estado. Então, num país e numa cidade que a gente tem ainda muitos problemas de segurança, né, tem uma reclamação constante em relação à segurança. É claro que às vezes a gente tem situações, né, então também é obrigação do Estado essa questão da segurança de uma forma geral, né. Em relação à questão dos aplicativos, os próprios aplicativos, eles já trazem, né, como você mencionou, a questão da foto, isso já está no aplicativo, né, a foto, os dados do veículo, a própria avaliação que os motoristas fazem do passageiro e que o passageiro faz do motorista, né? Isso é uma coisa que já existe há muito tempo e que, se alguém tem algum problema ali, ela vai dar uma avaliação ruim e aquilo pode prejudicar ou até banir o motorista do aplicativo, né? Então já tem diversas iniciativas. Tem uma outra também que é bem interessante, que é com relação às mulheres. Então, sempre que uma mulher pede um aplicativo, o próprio um veículo, o próprio aplicativo tenta direcionar para outras mulheres motoristas, caso tenha, ou então motoristas com avaliação máxima, né, com melhores avaliações, ou seja, já é um cuidado a mais também para as mulheres, para que não tenha problema relacionado às mulheres, né? Então, quando você tem também uma demanda da população ou dos próprios trabalhadores, dos motoristas, né, a gente vai procurar soluções, né? E no caso, os aplicativos também vão atrás dessas soluções e elas funcionam, né? A gente vê que muitas funcionam. Ah, legal. Agora também uma perguntinha, mas a gente não quer que vocês briguem não, mas é questão de, né, a iniciativa pública e a iniciativa privada, né? A Prefeitura de São Paulo, a gente viu ali na entrevista, né, no último programa, vocês puderam ali acompanhar, né, lançando um aplicativo próprio, né, o Mobizap, com tecnologia local, brasileira, até uma parte da empresa aqui de Curitiba. Mas como é que né, o órgão público? Ele deve, então, entrar nisso? Porque até há pouco tempo o transporte, pelo menos de pessoas, táxi, era totalmente regulado, né, pelo órgão público e tal, a prefeitura. Ou melhor é deixar para a iniciativa privada, né? A gente sabe que, geralmente, o Novo tem uma postura, né, mais defensiva da iniciativa privada, enfim, né, a questão da liberdade econômica, e eu imagino que o PT ainda tenha, né, uma certa restrição e também que o órgão público pode também atuar, né, em prol da sociedade. Como é que vocês veem essa questão da iniciativa privada ou iniciativa pública no transporte aí de, né, aplicativos, enfim? Como você já adiantou, né, a gente entende que a prefeitura tem muito problema básico, né, que a gente ainda não consegue resolver, que é saúde, segurança, educação. E não só a prefeitura de Curitiba, como diversas outras, inclusive a de São Paulo. Então, vamos tentar resolver o básico primeiro e deixar o que pode ser resolvido pela iniciativa privada para a iniciativa privada, né? A gente já viu que até o próprio aplicativo Mobizap lá de São Paulo já tem problemas, então já houve até questionamento do próprio Ministério Público em relação à questão da licitação, que é formado por um consórcio, diversas empresas, tem empresas até que já estiveram envolvidas ali em problemas, enfim. A gente também teve a questão da avaliação. Se você olhar nos aplicativos, né, onde você baixa os aplicativos, você tem diversas avaliações muito ruins do usuário, que acha o aplicativo ruim, que não quer usar o serviço. Eles tiveram dificuldade também para atrair motoristas no início, tanto o motorista quanto o usuário. Tiveram que fazer campanha, sortear carros para que as pessoas usassem. Até foi feito questionamentos, existem até reportagem questionando em relação a esses gastos, quem que paga, e eles não divulgam. Então, tem diversos problemas aí com esse aplicativo de transporte, né? Então, a gente entende que a iniciativa privada tem que se concentrar no que é deles. E inclusive, no Rio de Janeiro, também a Prefeitura do Rio tentou fazer um aplicativo de entrega.
E isso também foi barrado pela própria justiça, né? Inclusive um vereador do Novo também entrou contra, com base no princípio da livre iniciativa, de que o governo não tem que intervir em atividades que não sejam de interesse coletivo, que seria esse o caso, e não deveria entrar nesse mercado, né? E eles conseguiram barrar lá no Rio de Janeiro. Então, assim, os aplicativos que existem da iniciativa privada, existem problemas. Os usuários, os motoristas vão reclamar, vão tentar melhorar e as soluções vão vir. A gente não precisa da prefeitura intervindo. Porque que acontece? Quando a prefeitura intervém e o poder público intervém, às vezes ele vai colocar um serviço que não é de qualidade, como é o caso desse de São Paulo. Então, quem vai sair prejudicado é o próprio usuário, que vai, às vezes, ter que pagar um valor mais caro, que vai custar mais caro e que vai ser de menor qualidade. E, às vezes, ainda pode usar de benefícios. Ideias tem várias, né? Vamos dar desconto do imposto e tal, só que daí concorre de forma desleal com a iniciativa privada. Então, a gente realmente defende que isso tem que ficar na mão da iniciativa privada, né? E que foi o caso, inclusive, quando os aplicativos entraram. Por que eles deram tão certo? Porque o próprio serviço de transporte público tem problemas, né? Então, muita gente que usava um serviço ruim, caro, e percebeu que podia pagar um transporte de aplicativo pelo mesmo preço, ou um pouco mais caro e muito melhor, trocou o transporte público. Então, isso também é positivo para que melhore o serviço público de transporte, né? Para que seja mais barato e tenha melhor qualidade. Então, de todos os lados, a gente entende que tem benefícios. Tá certo. Professora Josete, sua vez. Então, minha colega já sabe que eu discordo. Inclusive, nós somos super parceiros na Comissão de Finanças, né, na fiscalização. Na fiscalização. Mas a visão de mundo de alguns é bem diferente. Então, primeiro, eu acho que é importante dizer, hoje nós temos 1.600.000 pessoas trabalhando como entregadores ou motoristas de aplicativos. Então, a gente não está falando de um universo pequeno, né? Como eu já havia dito, nós temos que ter uma regulamentação disso, né? Quando nós falamos, né, do poder público criar aplicativos próprios, nós entendemos que esta é uma forma de garantir, né, que a população tenha um atendimento dentro do que está posto aí, né? Claro, eu acho que o transporte coletivo não é só a falta de qualidade que as pessoas não acessam, é o preço. Esse é um exemplo de Curitiba, onde não há transparência, né, na composição da tarifa. Tem muitas pessoas que não têm recursos para pagar o transporte coletivo, muito menos o Uber, né? Então, nós temos que pensar nessas pessoas também. Eu vejo que nós estamos num momento de aprofundamento do debate. A partir deste grupo criado no governo federal, que ele é coordenado pelo secretário nacional de Economia Solidária, então tem uma discussão mais ampla para além do mundo do trabalho que nós temos, enfim, regulamentado. Nós temos a participação de representantes das empresas de aplicativo, nós temos representação dos entregadores e motoristas e do governo. Então, é uma comissão tripartite que eu acho que pode avançar em todos esses aspectos. E acho que o governo tem que intervir mesmo, né? Eu acredito também que o poder público, ele pode sim, né, prestar serviços em áreas que a iniciativa privada presta, né? Tanto no sentido, como eu já disse, de garantir direitos para os trabalhadores e trabalhadoras e também trazer mais recursos para o próprio município, né? Óbvio que a taxa de administração normalmente ela é bem menor do que o que as empresas, né, de aplicativos cobram, mas o valor, né, que retorna para o trabalhador ele é mais significativo, né? Há problemas, como na iniciativa privada há problemas, né? E com o tempo nós vamos aprimorando. Quer dizer, se nós temos o aplicativo que está funcionando lá em São Paulo, que hoje já atende a 1/3, né, da população,
né? Ou tem aliás, já tem 1/3, né, dos motoristas, enfim, entregadores participando também, né? Enfim, eu acredito que esse é um caminho para a gente aprimorar, né? Se há problemas em licitações, né? Também há problemas em relação às empresas privadas. Não significa que o poder público, né, ele é menos competente ou os procedimentos que ele utiliza não são adequados, né? Então, eu acho que problemas com o tipo e com a qualidade, né, do trabalho que é garantido para a população, eu vejo que eles podem ocorrer tanto no poder público como no setor privado. E o que nós temos que fazer é aprimorar, né? Então, eu não tenho essa leitura de que tem áreas que o poder público não deve intervir ou não deve ter, né, seus próprios, como é o caso aqui, né, o seu próprio aplicativo. Eu vejo que é uma questão, inclusive, né, de garantir um atendimento de qualidade para as pessoas que fazem uso do aplicativo, a um preço menor, e garantir também, né, um trabalho que preserve o direito dos trabalhadores, né? Seja na previdência, numa remuneração digna, seja na questão da segurança, como a gente já comentou aqui, né? Seja na previdência social. Então, tem que se pensar nisso, né? Eu acho que a gente vive um período, né, onde cada um cuida de si e os outros não importam. Não, eu acho que nós temos que retomar esse papel do Estado, que é, né, o provedor, sim, de políticas públicas e de ações concretas no sentido de garantir qualidade de vida para todos e todas. Certo. Até na questão de política de empreendimento, né, seja público ou privado, tem uma outra discussão que também é sobre a questão estrangeira ou nacional. Né, dá para a gente fazer política, nesse caso, para um empreendimento nacional, né, de um serviço como esses? Né? Será que a gente tem tecnologia, né, mão de obra qualificada para oferecer para a população brasileira, como a entrevista do Mobizap falou, né? Nós somos brasileiros, entendemos melhor a nossa realidade e tal. Uhum. Né? E isso também é válido? Como é que vocês veem, né, essa questão agora, né, do nacional e estrangeiro nesse caso também, né? Eu acredito que nós temos, sim, condições. Quem faz pesquisa no Brasil são as universidades públicas, né? O que nós precisamos é fomentar mais isso, né? Dar mais condições para os nossos pesquisadores, né? Nós temos visto aí no último período a ampliação ou reajuste, né, das bolsas de mestrado, doutorado, né? Isso incentiva, né, que o pesquisador e o estudante, né, que está se formando com essa tarefa, né, mais à frente, eles tenham as condições para desenvolver, né? O Brasil tem tecnologia de ponta em várias áreas. Por que não nessa questão dos aplicativos? Então, nós temos as universidades públicas, nós temos cientistas, que estudam, que se aperfeiçoam e que são muito competentes. O que nós precisamos é de uma condução adequada, né, para que a pesquisa cada vez mais se desenvolva. E isso é uma questão da própria soberania do país, né? Então, com certeza, nós temos aí cientistas que são referências no mundo todo e acredito que a gente tem toda a condição, né, de atuar aí nas diferentes áreas. Nós temos, sim, pesquisadores e condições de oferecer serviços, pesquisas, tecnologia. Inclusive, nós temos no nosso país diversas empresas, startups, né, que vêm com inovações e que acabam se destacando, inclusive, fora do país, nos Estados Unidos, enfim, no mundo, né? No entanto, eu acredito que a gente não deve restringir. Então, quando a gente fecha as portas e diz, vamos só usar o aplicativo que é feito aqui no Brasil, nacional, quem acaba pagando mais caro, de novo, é o consumidor, são as pessoas. Então, se a gente restringir e não deixar vir
outras empresas ou outros serviços de fora, que seja com melhor qualidade, que sejam mais eficientes, que sejam mais baratos, então, de novo, a gente vai ser prejudicado, a própria população vai ser prejudicada. E, inclusive, a gente tem diversas empresas que acabam encontrando dificuldades no nosso país. Um dos exemplos é a questão da legislação trabalhista, né? Então, a gente tem uma das legislações trabalhistas mais complexas do mundo e caras, né? É muito caro, por isso que as empresas muitas vezes tentam desviar ou fazer de outra forma, justamente porque é o que, inclusive, impede a contratação das pessoas, que dificulta as empresas a contratar no nosso país. E quando a gente fala isso, a gente não está falando só de uma grande empresa ou de uma empresa multinacional que vem aqui querer lucrar bilhões. Não, às vezes a gente está falando do pequeno empreendimento, de uma pessoa que às vezes trabalha sozinha. Eu conheço, por exemplo, um amigo meu que é lavacar, que às vezes ele fala, poxa, eu poderia contratar alguém para me ajudar, mas só o salário tem que pagar o dobro de imposto. Então, às vezes, eu no contrato, eu me sobrecarrego porque não dou conta. Então, a gente está falando do pequeno, do médio, que encontra muitas limitações, né? Sem falar na questão da burocracia, da carga tributária, que o nosso país é campeão, né, em todos os rankings que avalia isso, a questão da competitividade, a gente é o mais complicado, complexo do mundo, né? Então, a gente tem que pensar também nisso, em como reduzir essas burocracias, essas dificuldades, para que a gente atraia também investimentos e para que as nossas próprias empresas também queiram ficar aqui no país, porque, às vezes, eles tentam ir para fora agora com essa questão da internet, do trabalho remoto. Então, você pode, às vezes, contratar pessoas em outras partes do mundo, que, às vezes, vai ser mais barato, mais eficiente. Tem a questão da qualificação de mão de obra também, educação. A gente tem diversos problemas, né? Mas eu entendo que a gente não pode querer restringir, né? É uma empresa multinacional, às vezes, que está aqui, mas também está gerando emprego aqui, está dando trabalho aqui no nosso país para os brasileiros, né? Tá certo, vereadora. Agora, voltar um pouco mais para o nosso dia a dia aqui da Câmara, né? Nós temos 2 frentes parlamentares quanto a isso, né? Foram criadas esse ano a Frente Parlamentar em Defesa dos Taxistas, que se sente ameaçada, né, já há anos por esses aplicativos, e a defesa dos motoristas e entregadores. Né? Como é que vocês veem o trabalho dessas 2 frentes? Eu estava até pesquisando aqui no celular. Eu acho que a professora Josete está na frente parlamentar dos motoristas e pilotos, né, de aplicativos, se não me engano, né, professora? Não sei se a vereadora Indiara está em alguma frente, acredito que não. Não, acho que não estou nessas. Como é que vocês veem essas 2 frentes, né? Até no episódio 2 vieram 2 colegas seus, que foi o vereador Osias Moraes e João da Cinco Irmãos. Eles, né, eu acho que o Osias está numa das frentes e fala assim, mas o sol nasce para todos, né? Dá para agradar os taxistas, dá para agradar os motoristas de aplicativos. Como é que vocês veem isso? Assim, tipo, é possível mesmo essas 2 frentes? Dá para elas convergirem ou elas vão realmente, né, ter um embate de, né, cada uma defendendo uma classe, uma categoria, enfim, né? Como é que você vê esses trabalhos dessas frentes parlamentares? Olha, eu acho que as frentes elas têm um papel muito importante, né? Daí já vou fazer a crítica aqui. O problema é quando, às vezes, ela é instituída e não funciona muito na prática, né? Mas eu acredito que ambas as frentes são importantes, né? Eu acho que o fato de existir aplicativo não elimina o serviço de táxi, né? Óbvio que eu acho que ao longo do tempo talvez isso mude, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que prefiro pegar táxi, né? Raramente eu pego um aplicativo, né? Então, por uma questão até de concepção, né? Eu acho que aquele trabalhador do táxi, ele não é tão explorado, né? Claro, em algumas situações pego o Uber também, né? Acho que depende muito da situação. Mas eu acho que nós podemos, sim, fazer esse debate sem isso virar uma guerra, né? Os taxistas contra os motoristas, né? De Uber, enfim, os entregadores. Acho que a gente não precisa e não deve fazer esse tipo, né, de embate. Eu acho que é possível dialogar, sim, pensar nos prós e contras, né, de cada tipo de serviço e buscar a melhor solução, né? Porque nós temos aí motoristas de táxi que estão há 30, às vezes 40 anos, né, que vivem disso, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa, né, pôr na balança e realmente buscar um caminho,
né, que traga direitos e benefícios para todos e todas. Eu acho que eu não entendo, né, que deva existir qualquer tipo de embate em relação a essas comissões, essas frentes, né? Nós podemos dialogar, nós podemos apontar, né, vantagens e dificuldades de cada tipo de serviço e buscar intervir da melhor forma, né? Aquilo que nós entendemos que pode se transformar numa legislação municipal, eu acho que é importante se a gente chegar a essa conclusão, né? Então, eu acho que as frentes, de forma geral, elas são muito positivas. Também, enfim, quando tem trabalho, né, e realmente fazem, acho que a discussão sempre é importante, né? A questão dos táxis, né? No início teve ali, né, uma briga e tudo, porque uma resistência, né, por parte dos taxistas quando vieram os aplicativos de transporte, que acaba sendo inevitável, né? Acho que as novas tecnologias, inovações chegam, né? E foi o caso dos aplicativos, então é difícil, né, você querer combater, ainda mais quando você tem a questão do táxi com licenças limitadas, que às vezes demorava muito, né, para ser atualizado, para ampliar. E você percebe, justamente pelo sucesso dos aplicativos, que você tinha uma demanda por transporte, né? Porque as pessoas queriam se locomover de forma rápida, de forma simples, tanto que os aplicativos tiveram, né, um crescimento muito grande. Então, não tinha, né, muito como restringir isso. Mas, hoje em dia, né, os dois cada um tem o seu lugar, tanto os taxistas quanto os aplicativos de transporte, né, convivem. Às vezes, até uma pessoa trabalha como táxi, mas também para o aplicativo, né? Então, essa flexibilidade é uma coisa que também é valorizada pelas pessoas que trabalham com isso, né? E aí elas escolhem o que é melhor. Então, que a gente, como vereador, possa ouvir as demandas deles, das classes, e no que for possível, que for também da competência municipal, a gente pode atuar, entender as dificuldades e atuar, né? Ainda, né, acreditando que a maior parte das demandas os próprios aplicativos, as demandas que vêm também dos próprios motoristas acabam sendo endereçadas, né? A gente já teve também algumas discussões, até na Comissão de Finanças, em relação à questão dos aplicativos de entrega, né? Que às vezes tem a questão das condições de trabalho, ou ter um espaço para descanso, ou para carregar um celular, enfim. E a gente conversou também com empresas de aplicativo e elas falam isso, né? Quando você tem uma demanda das pessoas, você tem que solucionar aquilo de alguma forma. Então, vamos fazer uma parceria com os restaurantes para que eles deem um espaço, para que eles possibilitem que o entregador carregue seu celular, enfim. Então, e essas, né, demandas vão sendo solucionadas ao longo do tempo e também a cobrança das pessoas, porque quando é oferecido um serviço e as pessoas que usam entendem que aquilo ali está errado, que tem um problema, elas também vão cobrar das empresas, né? E as empresas vão ter que mudar. Então, eu acredito mais nisso, né? Que as próprias empresas vão pensando em soluções. Que legal, mas eu quero até aproveitar para já encerrando o nosso programa, agradecer muito vocês, até com essa questão final, vocês mostrando, né, que como mesmo opiniões divergentes, diferentes, né, às vezes até convergentes, mas o importante é sempre dialogar, né, conversar. Eu acho que dá pra gente se entender sempre, né, de modo civilizado. A Câmara de Curitiba serve para isso, né, para os representantes da população, né, ouvirem, né, os seus eleitores, eleitoras, né, a população exercer a sua cidadania, e aqui a gente discutir, né, todo mundo tem voz, tem direito, né, e mostrar também que a política muitas vezes, né, é demonizada, é criticada, mas também ela pode ser um bom caminho para solucionar muitos nossos problemas, né? Agradecer, então, mais uma vez vocês aqui. Estamos encerrando essa temporada do programa Cabe no Bolso, né, com o tema foi Meu Patrão é o Aplicativo. Acho que foi muito legal a conversa com vocês. Professora Josete, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. E voltem sempre também.
vereadora Indiara. Obrigado pela sua presença. Volte sempre também aqui no podcast da Eu que agradeço, é como você falou, né? A gente foi eleito para melhorar a vida das pessoas. Às vezes as ideias são diferentes, mas tem que conversar, tem que dialogar e chegar. E no final conseguir melhorar a vida das pessoas. É isso aí. Dá um recado para você que está nos assistindo, está nos escutando, né? Siga a gente no YouTube, no Spotify. Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho, né? Para receber os avisos de novos programas que a gente vai gravar aqui nos podcasts aqui da CMC. Agradecer pessoalmente a diretora de comunicação social, Patrícia Tressoldi, ela que nos dá a honra de estar nas picapes ali organizando os cortes de câmera e tudo mais e tal, né? Voltamos aí logo mais com próximos programas, novos temas importantes para Curitiba, para todos nós aqui, curitibanos, curitibanas. Até logo.